Abre a tua Bíblia no livro de Atos, capítulo 6. Aleluia. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Oh, aleluia. Vamos a tua palavra. Poderoso é o Senhor, Deus. Oh, Santo Israel. Amém? Amém. Diz a palavra do Senhor assim. Ouço Bíblias ainda? Chegamos? Naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas na distribuição diária dos alimentos. Então os 12, convocando os discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhi irmãos dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, aos quais constituamos sobre estes importantes negócios. Mas nós perseveraremos em oração e no ministério da palavra. Este parecer contentou a toda a multidão. Elegeram a Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Amém? Vai sentar. Aleluia, Jesus. Louvado e agradecido. Aleluia. Aleluia. Nós, essa noite, vamos falar um pouquinho sobre a vida desse homem, Estevão. Hoje, dia 31 de outubro, certo? Dia de quê? Dia da Reforma Protestante. Esse é o dia da igreja. Aleluia. O Halloween é uma festa pagã. O Halloween é para aqueles que não conhecem o Senhor. O dia das bruxas, o dia dos demônios, é para aquelas pessoas que não conhecem a Cristo. Para nós, é um marco na nossa história. Porque a igreja, que estava corrompida, perdida, em meio a uma idolatria, a um paganismo terrível, no dia 31 de outubro de 1517, sofreu uma outra grande revolução dada pelo Espírito Santo de Deus, que foi a Reforma Protestante. Esse é o dia da igreja. Amém. Amém? Amém. Então, quando perguntarem para você que dia é hoje, você diz assim: esse é o dia que Deus preparou para que eu voltasse às minhas origens. Amém? Amém. E nós vamos falar um pouquinho sobre esse homem que nos ensina a voltar às origens do Evangelho. Eu estava orando ao Senhor e clamando a Deus algo para as nossas vidas hoje que nos ministrasse, para que nós pudéssemos romper de vez, irmãos, com essa mentalidade mundana que nós temos. Porque nós nos deixamos corromper. Por mais que nós tentamos fugir e correr, ainda existem muitos cristãos no meio de nós que olham e dizem assim: isso é loucura. Vocês querem andar na contramão, isso é loucura, é impossível, porque nós estamos no mundo. Mas a Bíblia diz que nós não somos do mundo. Então eu não posso me contentar com essa mentalidade humana. Eu tenho que buscar dentro do mundo as coisas que fazem referência à minha casa, ao meu lar celestial. E quando nós olhamos para hoje, nós deveríamos estar em festa e prestar um culto poderoso ao Senhor de agradecimento, porque nós tínhamos voltado à condenação, irmãos. Se nós estivéssemos do mesmo jeito que a igreja estava em 1517, quando a igreja católica tinha esquecido das suas raízes primitivas e dominava o mundo, ensinando para as pessoas um monte de coisa errada que encontraram a Bíblia, se nós ainda estivéssemos debaixo desse jugo, nós estaríamos fadados ao inferno, nos chamando de cristãos. Mas a misericórdia do Senhor é algo tão poderoso que se renova sobre as nossas vidas e que revela algo poderoso, que é a graça, que usou um homem que estava dentro daquela igreja para se levantar e ser usado pelo Espírito Santo de Deus para revolucionar a história. Aleluia. E é por isso que as nossas igrejas estão hoje abertas. E é por isso que quando você olha, a igreja é limpa. Não existe nenhuma imagem de escultura aqui dentro. Não existe um outro Deus que roube a glória do nosso Deus. Não existe nada que corrompa a nossa fé. Nós podemos adentrar os santos dos santos sem mediadores.
cobrem, algo que seja um jugo que nos queira fazer pagar coisas para recebermos as bênçãos de Deus. Nós somos livres de novo. Amém? Eu quero falar um pouquinho sobre esse homem, Estevão. Diz a história, quando os teólogos estão estudando, ele diz que Estevão provavelmente tenha sido um dos 70. Lembra quando Jesus enviou os 70? De 2 em 2. Diz a história, diz a teologia, que Estevão era um desses homens. Não foi chamado como discípulo, mas que caminhava junto com os discípulos e conhecia Jesus, sabia quem era Jesus, tinha acompanhado a história de Jesus, tinha sido enviado por Jesus, tinha recebido uma ordenança de Jesus quando ele viu os 70 homens a pregar o Evangelho, a trazer liberdade, a proclamar o reino de Deus. E depois que Jesus morreu e que os discípulos se dispersaram, aí Jesus volta, acontece o Pentecoste, um monte de coisas extraordinárias. Agora esses homens estão cheios de fé. O povo, que é povo, começa a cobrar de novo os discípulos e começam a exigir deles coisas que eram leis de Cristo. Então, um concílio de apóstolos decide, junto com aquela multidão, levantar homens que fossem, em sua função primária, servidores, diáconos, para que eles sim pudessem servir as mesas, para que eles pudessem atentar aos problemas da igreja, para que eles pudessem ficar de olho se as pessoas estão sendo cuidadas de verdade, se as suas necessidades estão sendo supridas. Esse era o trabalho dos diáconos que foram levantados. E a Bíblia começa a citar primeiramente um homem, e ele diz: e levantaram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo de Deus. Nós vamos falar um pouquinho sobre esse homem hoje, porque estava orando ao Senhor e dizendo: Deus, levanta dentro de nós um espírito de novo revolucionário, como Estevão teve, como Paulo tinha, como Lutero teve também. Homens que não se contentavam com aquilo que o mundo dizia que era o certo, mas que estavam atentos à voz de Deus e à voz do reino de Deus, e que estavam dispostos a enfrentar o que fosse para romper com as bases que eram contrárias à vontade de Deus, para fazer aquilo que era a vontade primária de Deus. Eu disse para vocês que a função primária de um diácono era estar atento às necessidades da igreja. Então esse homem servia, esse homem perguntava para as viúvas se elas precisavam de alguma coisa, eles distribuíam as coisas que eram da igreja, porque lembra que nessa época ninguém tinha nada que era seu, tudo que eles tinham era comum. Então as pessoas, elas entravam no Evangelho, elas conheciam Jesus, declaravam Jesus como seu Senhor e Salvador, vendiam o que tinham e dividiam com a igreja. O trabalho dos diáconos era fazer com que essa divisão fosse justa e honesta. Esse era o trabalho de Estevão. Só que Estevão vai superar todas as expectativas. Estevão não vai ficar preso a um rótulo, porque ele não podia ficar preso a um rótulo. Você sabia que Lutero era um padre, um monge da igreja? Mas ele não ficou preso a um rótulo. Paulo foi um homem que cresceu aos pés de Gamaliel. Estava sendo criado para ser um doutor da lei, um defensor da Torá. Mas ele rompeu isso. Eu não posso ficar preso com os títulos e posições que as pessoas me dão, mas eu preciso superá-los para agradar a Deus. Quando nós olhamos essa primeira descrição, nós vemos no verso 5 do capítulo 6: elegeram a Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo de Deus. E aí nós vamos ver algumas características da vida desse homem, para que nós possamos aplicá-lo às nossas vidas. Amém? Amém. Uma dessas características era que Estevão conhecia profundamente a palavra de Deus. Se você estiver em casa, e lá, porque eu não vou poder dividir, são 53 capítulos, são 60 versículos do capítulo 7, e eu não vou poder dividir com vocês todos eles, porque é um capítulo muito longo. Mas se você puder chegar em casa e ler o capítulo 7 do livro de Atos e ver a pregação que Estevão fez, é algo extraordinário. Ele faz uma pregação de Gênesis até o livro de Atos. Ele vai
rebelião. De repente começam a pipocar clãs, grupos de pessoas que estão defendendo a causa daquele Cristo que tinha sido crucificado. E eles tentam de todas as formas sufocar esses grupos. E de repente aparece um homem em praça pública pregando o mesmo evangelho daquele Cristo. Eles disseram: lá vem outro, vamos resolver esse assunto, vamos matar. E começam a perseguir Estevão. Só que ele era cheio da palavra. E quem transpira a palavra não consegue ficar calado. Então, quanto mais o apertavam, quanto mais tentavam sufocar, mais nascia, jorrava de dentro dele palavras. E quando prendem e os dão para condenar, porque eles estão muito nervosos com Estevão, ele começa a dizer: olha, Deus fez isso, Deus fez isso, Deus fez isso, Deus fez isso. Depois veio o filho dele, porque os profetas diziam que ele ia nascer em tal lugar, ele ia ser dessa forma, ele seria assim, ele padeceria assim, aconteceria isso. E foi pregando. E as pessoas ficaram embasbacadas. Ele era cheio da palavra. Essa é a primeira característica de um adorador revolucionário, de um servo revolucionário. Ele precisa conhecer Bíblia. Porque as pessoas lá fora vão querer te pegar naquilo que você defende. Não é? Qual é a sua posição? O que você faz da vida? As pessoas vão questionar você quanto a isso, para saber se você é bom realmente. Se você vai por uma entrevista de emprego ou for fazer um processo seletivo, esse processo ele vai te desclassificar ou classificar você de acordo com o seu conhecimento dentro da área que você está se propondo a executar, certo? Então você tem que, no português, claro, manjar muito daquilo, não é verdade? Então, se você quiser defender a causa de Cristo, você precisa primeiramente conhecer a palavra que ele defende. Você precisa primeiramente conhecer as Escrituras. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus nos revela as Escrituras. Então, se você quiser, irmãos, é só você sentar e dizer assim: Espírito de Deus, eu preciso agora de um bom professor. E é o Senhor mesmo. Vamos lá. E abra. E o próprio Espírito que estava lá nos acontecimentos vai te levar a eles, para que você possa entendê-los da mesma forma que fez com Estevão. Porque Estevão conheceu Jesus. Dizem os teólogos que ele andava com Jesus, que ele via, ele era um daquelas multidão. Só que ele conhecia também a história de Israel. Ele conhecia a história do povo dele, porque a pregação dele não se ateve apenas àquilo que ele tinha vivido, mas àquilo que ele tinha estudado também. A Bíblia diz que quando for necessário, o Espírito te fará lembrar daquilo que você leu, daquilo que você ouviu. Então, quando for necessário, as palavras que estão dentro de você, arraigadas dentro de você, vão sair como um rio, para a edificação de lugares. Uma outra característica desse homem é que ele era um homem cheio do poder de Deus. As pessoas, elas podem até achar seu discurso bonitinho, achar você inteligente, amém? Só que elas querem ver algo. Porque as pessoas precisam de sinais. As pessoas precisam de manifestações. As pessoas precisam ver as coisas. Porque senão tudo vira só um discurso. Então, quando você fala que Jesus é bom e é capaz de transformar a vida de alguém, ela primeiro tem que ver a transformação. Desculpa, a transformação em você. Se você diz assim: olha, Jesus é capaz de transformar o teu caráter, mas você continua igual ao que você era, as pessoas vão vir. Esse é o sinal. Jesus pode fazer um milagre. As pessoas vão olhar para a sua vida e vão ver milagres acontecendo e elas vão crer. E quando nós olhamos o verso 55 do capítulo 7, diz assim: mas ele, cheio do Espírito, fixando os olhos nos céus, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: olhai, eu vejo os céus abertos, o Filho do Homem que está em pé à direita de Deus. Esse homem era cheio do poder de Deus, de tal forma que o Espírito Santo agia na vida dele a ponto dele
ver aquilo que ninguém conseguia ver. A Bíblia diz que ele contemplou os céus abertos. E eu tenho certeza que aqueles que estavam próximos, ao ouvir Estevão falar, sentiram algo mudar. Porque imagina que a atmosfera celestial, o espiritual daquele lugar, viu os céus abertos. Lembra quando a gente usa aquele jargão cristão? Que onde Deus está, alguma coisa acontece? Agora imagina os céus abertos e o próprio Cristo aparecendo a Estevão. O que foi a atmosfera daquele lugar? O que foi a glória de Deus, a presença de Deus ali? Por mais duro que eles fossem, por mais ruins que eles fossem, algo aconteceu ali. Tanto que nós vamos ver mais pra frente que uma daquelas pessoas que estavam ali foi selada naquele dia. Um jovem, Saulo, que teve as vestes de Estevão depositadas aos seus pés, só saiu dali carregando o ministério de Estevão e o ministério que era para ele. Entende? Porque algo poderoso aconteceu, mesmo que ninguém veja. Uma outra característica desse homem é que ele era um servo cheio de esperança, cheio de amor. Não adianta você ter poder, não adianta você ser eloquente, se você não tiver os olhos de Cristo para dar para as pessoas. Não adianta operar milagres, não adianta fazer o mar se abrir de novo, irmãos, se você não conseguir olhar para um pecador e crer que Deus pode mudar. É verdade. Nós temos falado muito de missão. Todos os cursos da IECT Diadema têm sido sobre missão. Nós temos explorado muito esse tema e destrinchado o que é missão e como é a missão. E se fala muito de missão. E ontem me pediram para ministrar no culto e o que Deus me dizia era: fala para eles que não adianta estudar a teoria missão se eles não aprenderem a olhar para as nações com o mesmo olhar de Cristo. Nós, de Diadema, estamos com a história de Chocó, em Moçambique, a cidade para onde o pastor vai, na ponta da língua. Nós temos recebido a história todos os cultos. E Chocó, que é essa cidade de Moçambique para onde o pastor vai, tem todas essas características de solo para ser um potencial celeiro agrícola de Moçambique. Quando você abre uma imagem de Chocó na internet, você vê um lugar. Quando você pensa em África, você pensa no deserto, não é? Pensa num lugar seco. Quando você olha para Chocó, você vê um lugar verde. E aí, quando eu comecei a estudar e sendo ministrado lá, e os irmãos fazendo toda a parte histórica, eu fiquei olhando e falei assim: mas como que um lugar que está dentro do lugar seco, que é verde, pode ser pobre? Não é? Se ele tem todo o potencial agrícola da região, ele já foi o celeiro de Moçambique, um lugar onde se planta tudo. Sabe aquela história que no Brasil, tudo que se planta dá? Chocó também. Tudo que se plantar de tamanha fertilidade da terra dá. Só que a feitiçaria daquele lugar é tão grande quanto o potencial agrícola. E a natureza se revoltou contra aquele lugar. E todos os anos vem uma enchente tão grande que não se pode explicar. E deixa só, como diz a minha mãe, a cumieira das casas, o teto das casas de fora. E toda a terra é varrida. Então eles não conseguem plantar nada. Por isso tamanha miséria em Chocó. A feitiçaria é tão forte lá que a natureza se revoltou contra o lugar. E aquilo que era potencial se virou contra o povo. E eles não conseguem plantar nada. Por isso eles são tão miseráveis. Entende? Aí a cabeça normal do crente olha e diz assim: bem feito. Eles que buscaram isso. Mas Estevão, Cristo, nos ensina a olhar para eles com um olhar de amor e misericórdia. E entender que eles aprenderam dos pais deles isso. Entender que eles foram ensinados a vida inteira as feitiçarias e os costumes e confiar em outros deuses. E que se o poder de Jesus adentrar aquele lugar de verdade
e restaurar o coração daquele povo, nunca mais haverá inundações ali. E eles voltarão a ser o celeiro daquela nação. Entende? É muito fácil condenar, mas para ser um adorador de verdade, um servo de Jesus, eu preciso olhar com amor, independente do que as pessoas fizeram ou não, porque elas fizeram dentro da ignorância delas. E a Bíblia diz que nem Deus leva em conta o tempo da ignorância, quanto mais eu. Entende? No verso 56, a Bíblia diz assim, que Estevão viu os céus abertos e o Filho do Homem que estava em pé à direita de Deus. E no verso 60 diz assim: e pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute esse pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Consegue ver o amor desse homem? Ele estava sendo apedrejado, irmãos. E não é aquela britinha nossa, sabe, da construção? São pedras. O pastor estava dizendo que viu um vídeo, acho que na internet, de um homem pregando e de repente veio um cara correndo e deu uma pedrada na cabeça dele que abriu a têmpora dele. Foi só uma pedrada e abriu a têmpora. Agora você imagina um homem cercado por outros homens que já tinham o costume de apedrejar, sendo apedrejado. E a Bíblia diz que ele olhou, viu os céus abertos e ele se põe de joelhos. Ele diz assim: Senhor, não acrescente a eles mais esse pecado. Não acrescente a eles a minha morte. Deixa pra lá. Perdoa-os. Eles estão tão amargurados, tão cheios de ódios, tão cegos, que eles não estão ouvindo aquilo que é a sua voz. Porque o profeta diz que eles ouvem, mas não ouvem, que eles veem, mas não veem. Eles estão cegos e surdos. Não lhes impute esse pecado. Essa é uma característica de um servo adorador revolucionário. Ele precisa ter um coração perdoador. Ele precisa ter um coração que ama. Ele precisa ter um coração que é chamado de tolo, de bobo, de mole. Porque todo mundo faz tudo com você e você não faz nada. Não tem importância não. Senhor, não me execute esse pecado. Essa semana eu ouvi de novo uma certa discussão sobre esses hinos, né, que as pessoas criam. Eu até coloquei no zap da igreja. O capítulo 24 do livro de Provérbios, que diz assim: não te alegres quando você vê o seu inimigo sendo castigado. Não regozije o teu coração, porque Deus pode ver isso e se entristecer com a tua conduta e simplesmente tirar as mãos. E aí aquilo que para você era um orgulho pode virar contra você. E aquela pessoa se levantar mais forte ainda e se tornar maior ainda. Entende? Só que eu vejo não as pessoas lá fora, mas as pessoas aqui dentro, tomadas de um sentimento terrível que tem corrompido e cegado a igreja. Sentimento de vingança, sentimento de soberba, porque eu sou o filho de Deus, eu sou o bichinho de Jacó, eu sou. Aí Jesus disse assim: me crucificaram, me apedrejaram, cuspiram em mim, romperam o meu lar, me deram vinagre, e eu não disse nada, porque eu ainda os amo. Eu amei a todos, e a minha vitória foi morrer para que eles fossem livres. Se nós olhamos para Jesus e não conseguimos entender isso, irmãos, então não adianta o evangelho nas nossas vidas. Porque se o sentimento da igreja for esse sentimento de eu vou triunfar e vou ter status, serei poderoso, e aqueles que não estavam comigo vão ter de aturar, vão ter de me engolir, que valeu a morte de Estevão? Que valeu Lutero colocar a cabeça dele a prego? Lutero só não morreu pela igreja porque ele tinha amigos importantes. Ele era amigo de príncipes, ele era amigo de homens influentes da sociedade que o protegeram e o arrancaram de Wittenberg.
do latim para o inglês. Um outro homem, em um outro lugar chamado Gutenberg, está criando a imprensa. Ele está criando a prensa. Porque antes os livros eram todos escritos à mão. E aí os monges ficavam presos anos e anos, escrevendo. Quando Deus arranca Lutero e o faz enxergar o que era verdadeiro, e o faz criar um burburinho dentro da igreja, e aí ele começa a trabalhar em toda a tradução da Bíblia. Do outro lado, Deus está levantando uma outra pessoa que não tinha nada a ver com a história para inventar uma forma daquelas palavras que Lutero estava traduzindo chegarem mais rápido em todos os lugares. E aí, Lutero usa isso com Gutenberg e começa a imprimir a Bíblia Sagrada. E a Bíblia começa a ser espalhada para todos os lugares, a verdadeira palavra de Deus. Não adiantaria nada tudo isso se nós formos invadidos por esse sentimento maligno de vingança e soberba. Porque quando olhamos para Estevão, ele não estava ganhando status, ele estava morrendo. Irmãos, era simples. Ele só precisava dizer: olha, desculpa, foi mal. O que eu estava falando, eu me equivoquei, meu Deus, tomei muito vinho, estava meio embriagado de moço. Nada disso é verdade, povo. Esquece que eu falei, vou indo para minha casa, vou cuidar da minha vida e ir embora. Mas ele não abandonou a fé. Começou a ser apedrejado. E quando ele estava lá à beira da morte, ele olha para aquela visão maravilhosa do próprio Cristo, e ele podia falar qualquer coisa para Cristo. E ele olha e diz assim: não impute a eles esse pecado, não coloque sobre eles esse jugo também, Senhor. Se você tivesse a oportunidade de olhar para Jesus agora, os céus se rompessem diante de você, e você visse o próprio Cristo assentado ao lado de Deus, o que você faria para ele? Ah, Senhor, sabe aquele meu patrão? Pega ele, Jesus. Senhor, sabe aquela pessoa que está me espizinhando, Jesus? Pega ela. Chama ela 2 minutinhos, Jesus. Não precisa matar não, só dá uma conversinha de pé de orelha com ela. O que nós faríamos, irmãos, se nós tivéssemos essa oportunidade? Era a última oportunidade da vida de Estevão, e ele escolheu amar aquelas pessoas que estavam matando. Amém? Nós precisamos ter esse sentimento sobre as nossas vidas. Nós precisamos viver assim. Isso não pode ser um discurso bonitinho de altar. Isso precisa ser algo real nas nossas vidas. Estava falando hoje com o pastor, teve uma briga na minha rua hoje. Isso não é uma coisa comum de acontecer. Um rapaz tinha assaltado a mãe de um homem, e esse homem veio atrás do rapaz. E ele começou a bater muito nesse rapaz e jogou ele no meio da rua quando estava vindo um carro para ele ser atropelado. Só que o carro conseguiu frear em cima da cabeça dele. Imagina, a roda ia passar por cima da cabeça do homem. E aí parou o carro de amigos desse rapaz que estava batendo. E eles começaram a bater mais ainda no rapaz e queriam colocar o rapaz dentro do carro para levar para um outro lugar, para dar um fim. E aquilo me aterrorizou. Eu comecei a falar: nossa, meu Deus, tem misericórdia, tem misericórdia. Passou um ônibus, o rapaz tentou entrar no ônibus, mas o motorista se assustou, não abriu a porta. Só que os rapazes que estavam batendo nele não entenderam, acho que ficaram um pouco perdidos. O próprio Deus o cegou e ele conseguiu pular o muro de uma mulher e entrar numa casa, e os caras não conseguiram entrar atrás dele. E eu respirei fundo, aí eu desci conversando com meu marido e falei: como a vida humana é barata. Eu sei que ele fez errado, irmãos. Vai saber quantas pessoas ele assaltou e quanto mal ele já fez. Mas ele também não merecia mais daquele jeito. Por mais que a gente fique assustado e fique com raiva dessas pessoas, porque um pai de família trabalha o mês inteiro, sai do banco com o seu salário e é assaltado e vai para sua casa, ele tem conta para pagar, ele tem filhos para alimentar. Mas essas pessoas estão perdidas, porque às vezes elas foram criadas dentro desse contexto. Às vezes elas não tiveram uma oportunidade, não tiveram alguém para direcionar. E essa foi a posição de vida delas. Eu não as estou justificando, porque tem um monte de gente que entra nessa vida porque quer, porque escolhe, eu quero fazer isso. Tem um monte de gente também. Se não fosse assim, não tinha político milionário que é corrupto, não é? Só que o que eu estou dizendo é que todos merecem uma oportunidade de ouvir, de serem amados por Deus.
Porque quantos ladrões existem dentro da igreja que se converteram e hoje são poderosos por Deus? Quantas pessoas querem mais de verdade, que mataram, que fizeram acontecer, elas encontram Jesus e se tornam tão amorosos. Vindo de uma igreja pentecostal, eu vi muitos irmãos, muitos desses, que estavam presos, saíram da cadeia e se apaixonaram por Jesus e mudaram totalmente a vida deles. Tem um monte de picareta, mas tem muitas pessoas que encontraram Jesus de verdade. E se um encontrou, a Bíblia diz que se uma alma se salvar, vale mais do que o mundo inteiro perdido. Aleluia. Entende? Esse é o sentimento da igreja para com as pessoas que estão lá fora. Esse é o sentimento da igreja para com todas as almas. Nós não as rotulamos como Estevão não fez. Nós a amamos. Nós oramos por eles. Clamamos ao Senhor. Deus, hoje eles estão praticamente dentro do inferno. Mas o Senhor tem uma mão poderosa. Lá no livro de Isaías, capítulo 43, que a Adriana estava ministrando hoje durante o louvor, ele começa a dizer assim: tu és meu, eu te amo. Quando passares pelas águas, quando passares pelo fogo. E aí tem um versículo que eu acho extremamente poderoso, olhando o contexto do livro de Isaías. Ele diz assim: porque para mim tu és precioso e honrado. Irmãos, esse Israel, para quem Isaías estava escrevendo, era um Israel corrupto, que estava adorando a Baal, Astarote e Moloque. Era um Israel que tinha esquecido a casa do Senhor, estava se corrompendo com ídolos estranhos, e a Bíblia diz, se prostituindo com ídolos estranhos. Eles estavam esquecendo o culto a Deus e oferecendo seus cereais a Baal. Eles estavam esquecendo de Deus e se prostituindo no culto a Astarote. Eles tinham se esquecido de Deus, estavam pegando seus filhos e passando no fogo a Moloque. Mas Deus olha para eles, no capítulo 43 do livro de Isaías, e diz: tu és precioso e honrado aos meus olhos. Oh Deus, tem alguma coisa errada aí, esse povo é terrível. Mas aos meus olhos eles são preciosos e honrados, e eu os revirei. A bateria. Consegue entender a ótica de Deus? Deus permitiu que o reino do norte fosse tomado pelos assírios. Deus permitiu que o reino do sul fosse tomado pelos babilônios. Mas dentro deste povo, apesar de eles terem sido grande parte deles exterminados, mortos, a Bíblia diz que aqueles que a espada não mataram, a fome matou, e aqueles que a espada e a fome não matou, a pestilência veio e matou, e os que sobraram foram levados cativos e só ficaram os paupérrimos. Mas Deus levantou uma nação poderosa que em 60 anos fez o que o Brasil em 514 não conseguiu, que é se tornar uma nação de primeiro mundo. Não é Israel, poderosa, o maior e melhor exército do mundo, um país que é no meio do deserto, mas que produz as frutas mais doces do mundo. Tem tecnologia que a Apple, sabe a Apple? Que todo mundo sonha ter um computador, um celular da Apple. A tecnologia da Apple não é fabricada nos Estados Unidos, ela é em Israel. Porque as fábricas dos Estados Unidos não têm tecnologia suficiente para fazer o sistema iOS da Apple, que é o sistema que não trava nunca. A tecnologia é israelense. Está lá. Sabia disso? Olhos de amor, que olham e amam, que não discutem sentenças celestiais, que não sentenciam as pessoas à morte, mas que pregam e vivem o verdadeiro amor de Deus, independente da situação. Esse é o coração que Deus quer de nós. Uma outra característica desse homem é que ele era bastante corajoso, né? Imagina, estava sendo xingado, tinha sido preso, estava sendo interrogado em praça pública, pronto a ser morto. Ele disse: espera só um instantinho, e começa a pregar, e começa a falar, e começa a demonstrar o amor de Deus. No capítulo 6 do livro de Atos diz assim: nós temos, cheio do Espírito, verso 8, 6, 8, cheio de fé e de poder, fazia prodígios
Levantaram-se alguns da chamada sinagoga dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos, dos que eram da Cilícia e da Ásia, e discutiam com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram os homens para que dissessem: nós ouvimos blasfêmias contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo e os anciões, os escribas, e investiram contra ele, arrebataram e o levaram a Sinédrio. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir blasfêmias contra este santo lugar e a lei. Pois ouvimos dizer que esse Jesus de Nazaré há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos os que estavam assentados no sinédrio fixaram os olhos nele e viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Aleluia. Aleluia. Consegue imaginar isso, irmão? Ele estava de frente com o maior poder judeu. Ele estava de frente com a morte e com a vida. Ele escolheria. Enquanto as pessoas estavam levantando falsas testemunhas porque elas não podiam conter-se com a verdade, porque ele era poderoso, cheio do Espírito, aquilo que ele falava tinha tanta sabedoria que deixava as pessoas mudas. Elas não tinham argumentos, elas não conseguiam falar nada diante da sabedoria expressada pela voz de Estevão. Então elas se levantam e começam a inventar um monte de coisa, pegam ele e levam até o poder judeu da época. E quando os homens que estão acusando olham para ele, o rosto dele resplandece. Você acha que ele estava lá arrancando os cabelos? Em desespero, brigando contra as correntes ou contra aqueles que o prendiam? Ele imagina a cara dele como de paisagem. Hã? Quê? Quando Moisés descia do monte, ele não via que o rosto dele estava resplandecendo. Mas as pessoas que olhavam para ele não podiam se conter, tanto que ele tinha que pôr um véu. Ele não conseguia ver tudo aquilo que tinha dentro dele, mas quem olhava para ele via algo extraordinário dele, emanando dele. Ele era um homem extremamente corajoso. Lembra? Ele tinha sido levantado para ser diácono, mas ele não podia conter o amor que ele tinha por Jesus dentro da vida dele. Não podia ficar dentro de 4 paredes preso. Ele tinha que sair. Valia a pena fazer qualquer coisa por esse Jesus que ele amava tanto. Valia a pena fazer qualquer coisa por esse Jesus que ele tinha visto operar milagres e que ele sabia que ia voltar. Ele tinha certeza de quem era Jesus. E ele não podia se calar, ele não podia retroceder, ele não podia voltar. Imagina que quando a gente olha os discípulos que andavam com Jesus, que andavam, nós temos 3 principais que estão sempre com Jesus em momentos particulares: Pedro, Tiago e João. E desses, o que está na crucificação é João. Pedro, que instantes antes, momentos antes, tinha olhado para Jesus e dito: jamais eu te abandonar. Tinha? E teve que passar por um processo até ele entender, né? Teve de negar Jesus. Estevão teve essa oportunidade de negar Jesus. Afinal de contas, estava em risco a vida dele. Ele recebeu uma coragem que vinha do próprio Deus. Deus nos dá essa coragem de falar dele para todas as pessoas, sejam grandes ou pequenas, importantes ou não, estou nem aí. Se elas vão achar que eu sou inteligente ou que eu sou uma massa de manobra, um cara utópico, sonhador, como é que alguém com uma sanidade mental pode acreditar que um homem que há quase 2.000 anos morreu vai voltar nas nuvens para buscar ele? Tem que ser doido, não tem? Tem que ser crente ou não? Porque se você olhar assim de uma forma fria e calculista, é muita loucura, não é não? Você já viu Jesus? Não. Você andou com Jesus? Não. Foi Jesus que te disse isso? Não. E como é que você acredita que esse cara que morreu vai voltar? Porque os judeus saíram dizendo que os discípulos de Jesus tinham rodado a pedra, arrancado o corpo dele de lá e enterrado em outro lugar para fazer
mal dizendo que era aquela história verdadeira de Jesus ressuscitado. Só 500 pessoas viram ele ressuscitado, sendo assunto ao Senhor. E o resto? E eu e você, como estávamos lá? Crer e pregar isso para algumas pessoas é loucura. Precisa ser muito corajoso para não se importar com o que as pessoas vão dizer de você, para comprometer uma posição, para comprometer um pensamento do tipo: as pessoas têm você numa condição muito boa, você é uma pessoa inteligente, você é uma pessoa que sabe versar sobre qualquer assunto, você se senta em qualquer lugar, então você é uma pessoa, né, para elas com uma qualidade interessante. E aí de repente, de um dia para noite, você sai com esse assunto louco de que Jesus é o voltar que vai levar você porque você aceitou a Ele. É óbvio que as pessoas vão te rechaçar. Hoje a gente estava conversando sobre um amigo do pastor que trabalhava bastante, tinha muitos clientes, mas quando ele se converteu, os clientes, porque ele estava tão cheio que ele queria falar para as pessoas e ele queria converter as pessoas, porque poxa vida, aquilo aconteceu com ele, era tão extraordinário que ele queria que as pessoas se convertessem também, e isso causou um déficit financeiro na vida dele, porque os clientes, você acha que ele ficou triste, irmão, e parou de ir para a igreja? Continua trabalhando, e Jesus continua abençoando a vida dele, porque vão se os anéis, ficam-se os dedos, ele continua trabalhando, Jesus faz a bênção, vir de outro lugar. Aleluia. Mas deixar de abençoar, Deus não vai. Amém. Porque ele foi corajoso e não se esconder, em crer que aquilo que ele está vivendo é poderoso e que é verdade, é real. Pra gente ir acabando, eu quero que você tenha hoje na sua vida 3 principais características dessas que nós citamos, amém? Que você seja cheio do Espírito, que você seja cheio de sabedoria, cheio de fé, em frente a qualquer coisa por amor a Cristo. A Bíblia diz que depois de ter os céus abertos, ter visto Jesus e ter dito perdoa-lhes, ele adormeceu e dormiu. E ele está esperando, porque quando a trombeta tocar, ele não vai só ver, ele vai estar lá. Eu também. Eu vou ter um prazer muito grande de dizer: olha, Estevão, o senhor era um homem corajoso. Deus abençoe sua fé. Entende? Em momentos como esses, em que nós estamos vendo que o mundo caminha para verdadeiramente o que a Bíblia diz, ficar pior do que Sodoma e Gomorra, irmãos. Eu estava hoje falando com a Mariana está em casa, a gente estava conversando hoje um pouquinho lá em cima. E eu falei: Mariana, lembra quando os anjos foram resgatar Ló? Aqueles 2 homens que chegaram na casa de Ló, entraram na casa, Ló fechou a porta e de repente bateu-se na porta. E eram os moradores daquela cidade pedindo para Ló tirar os homens que estavam dentro da casa dele, porque eles queriam ter relação sexual com aquele homem. Olha o tamanho de depravamento que estava acontecendo em Sodoma e Gomorra. E a Bíblia diz que esses tempos serão piores. Então imagine em que situação nós chegaremos. Nós já vemos hoje, o pastor estava me trazendo um dado, de que o médico, que eles querem aprovar, é que hoje o médico ganha por volta de 160, 150 reais para fazer uma cirurgia de reconstrução de mama, após uma mastectomia, uma retirada da mama por um tumor. E essa nova lei que quer ser aprovada, de mudança de gênero, mudança da genitália, ela vai custar por volta, vai resultar em benefício para o cirurgião por volta de 1.650. Então, cabeça normal, sua, um médico, ele vai optar por fazer uma reconstrução de mama, que é extremamente complexa, ou uma troca de genitália, porque é complexo também, porém, resulta em 10 vezes mais. Entende?
são as imposições que o mundo está nos trazendo hoje. A presidente do Brasil elegeu como ministro, como secretário, ainda não é oficial da juventude, o Jean Willis, que é hoje aquele homem que mais grita na nação sobre os direitos do homossexualismo. Em 48 horas de segundo turno aprovado e o mandato dela aprovado, ela já começou a sinalizar sobre a criminalização da homofobia. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. E tende a piorar. E o que nós vamos fazer? Nós vamos entrar na corrente e acabar dizendo: não adianta, local, deixa assim mesmo. Se quiserem entrar na igreja, entre. Se quiserem subir nos altares, subam. Se quiserem fazer, façam. Não. Nós nos posicionaremos como igrejas saradas e servos, cheios do espírito de fé. Aleluia. E vamos até as últimas consequências, dizendo: eu carrego o estandarte, aleluia, da presença de Deus. E eu não me curvo, eu não me rendo, eu não me renço. Quando Joel estava escrevendo aquele chamado que a Silvana estava abrindo o culto, ele diz: chorem os ministros, os sacerdotes entre o pórtico e o altar, clamem ao Senhor, busquem a presença do Senhor para que a glória dele se manifeste, porque estão vendo tempos difíceis, porque a situação está difícil, e ou vocês se mobilizam e fazem algo, ou serão tratados. Talvez crer hoje numa mudança extraordinária. Estávamos conversando isso com o pastor. Talvez seja um erro da igreja, porque nós vamos querer ir contra a Bíblia. Eu não sei o que Deus quer para esse tempo. Se Deus disser creia, eu vou crer. Mas se Deus disser vai daí para pior, eu vou dizer: Deus, então firma os meus pés na rocha, para que eu resista ao tempo ruim, porque eles estão chegando, como naqueles dias. Mas está se levantando uma igreja espírita, uma igreja moderna, que ouve a voz de Deus, apaixonada por Cristo, que não se vende, que não negocia, que não é enredada por conhecimentos e por pessoas erradas que querem ludibriar a igreja e deixar assim mesmo, vão empurrando para a barriga e seja o que Deus quiser. Não, não é isso que Deus quer. Deus quer uma igreja que creia, proclame e fale, e mesmo que as pessoas não queiram ouvir, continue falando. Jeremias pregou durante 23 anos para um povo que não queria ouvir. Oséias pregava em praça pública e as pessoas o apontavam porque ele era casado com a meretriz, mas ele continuava dizendo. Isaías, Amós, Obadias, Malaquias, todos esses profetas se levantaram em um tempo difícil e diziam aquilo que era a vontade do Senhor, apesar de ninguém os ouvir, mas eles continuavam acreditando no Senhor. Tem um profeta no Velho Testamento chamado Micaías, que chegou a levar um tapa na cara de um profeta, porque ele disse: não é isso que Deus está dizendo. E aí aqueles profetas poderosos disseram: quem é você? E ele disse: não adianta, eu vou continuar dizendo que não é isso que Deus está falando. Então você vai para a cadeia ficar a pão e água. Eu vou ficar, porque você vai morrer e eu vou sair. Então eu vou, porque é isso que Deus está dizendo. Entende? É loucura, mas é ser servo cheio do Espírito de Deus, cheio de sabedoria que vem do alto, cheio de fé para crer que aquilo que Deus falou para nós é verdade e vai acontecer. O avivamento depende de nós. Metade da igreja não sabe o que é o teto, ou mais da metade. Se você perguntar para as nossas crianças, elas sabem tudo do Halloween. Não sabem nada de reforma protestante. Não sabem nem o que é ser protestante. É fazer protesto? Infelizmente. Cabe a nós mudar isso. Nós, igreja, precisamos dizer para os nossos irmãos, para as nossas crianças, que são o futuro da nação brasileira evangélica, quais são os marcos da nossa história e quem é esse Cristo que nós pregamos. Amém? Deus abençoe a sua vida, irmãos. Nós podemos nos pôr de pé para orar?